Glória a Jesus. Estamos aqui, né, irmãos, juntos para ouvir a palavra do Senhor. Eu não sei do jeito que Deus vai usar, aleluia, mas eu digo para a igreja: Deus tem uma palavra para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Daniel 3, no versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. É uma palavra bastante conhecida, mas eu creio que Deus vai falar, aleluia, Jesus, coisas novas em nossos corações. Diz assim: todos acharam? Amém. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Aleluia. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, nesta hora, Deus, maravilhosa de oração, eu te louvo, eu te glorifico pela bondade do Senhor. Meu Deus poderoso, Deus de misericórdia, creio que cada um que está aqui nessa noite, Senhor, não veio aqui para ouvir a minha voz, meu Deus, porque a minha voz não edifica, a minha voz não cura, a minha voz, aleluia, não restaura, a minha voz, meu Pai, não liberta, a minha voz, meu Senhor, não faz nada, mas a tua palavra, meu Deus, aleluia, poderosa, é a tua palavra, Senhor Deus, que vai falar em nossos corações nessa noite. Garante pelo teu poder e pela tua graça, usa-me pela misericórdia, confirmando, meu Deus, aleluia, oh glória, 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 santo é o nome do Senhor. Ah, meu Deus, derrama a palavra do céu, quero revelação do céu, meu Deus e meu Senhor, eu não sei pregar, estou aqui pela misericórdia, preciso de uma revelação do céu. Confirma, Deus, pela bondade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Pode sentar e não cessar de dar glória. Quem é adorador nessa noite pode adorar. A tua adoração não vai atrapalhar a mensagem não, irmãos, amém? Vai ajudar, porque quanto mais a igreja exalta o nome do Senhor, mais Deus abre o céu e revela a palavra. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu digo, aleluia, glória a Deus, eu não gosto de ouvir barulho de ventilador nos cultos. Aleluia, porque quando nós começamos a ouvir o barulho do ventilador nos cultos, aleluia, é porque a igreja está calada, a igreja está fria. Aleluia, não está havendo glória a Deus, não está havendo aleluia. O aleluia que você dá não é para glorificar o pregador, nem a pregadora, o aleluia também não, mas é para glorificar o Rei dos Reis, Senhores dos Senhores, aleluia. Essa palavra, eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra é uma palavra de fé. Essa palavra é uma palavra que ela edifica a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar de 3 jovens. A Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Possamos ver dentro dessa palavra, aleluia, Jesus, que esses 3 jovens, eles, aleluia, serviam o rei ali no seu palácio. Eles serviam o rei, aleluia. A Bíblia vai dizer que eles eram, aleluia, eles trabalhavam ali, aleluia, no cargo de confiança do rei. Então o rei tinha muita confiança em Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles serviam o rei em tudo, aleluia, mas tinha um porém: eles não serviam o Deus do rei. Aleluia, glória a Deus. Os 3 jovens faziam a diferença no meio dos demais príncipes, no meio do povo, na presença do rei, aleluia, Nabucodonosor, aleluia, Jesus. Eles serviam o rei, estava pronto, aleluia, glória a Deus, aleluia, para o rei, aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. Mas na hora deles estar pronto para o Deus verdadeiro, eles também estavam prontos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu meditando nessa palavra, eu pude perceber, muitas das vezes nós queremos ser fiel ao nosso patrão, nós queremos ser fiel à nossa patroa, louvado seja o nome do Senhor. Nós marcamos um compromisso e nós queremos ser fiel, quer chegar na hora certa, porque nós marcamos um compromisso com o homem, então eu não posso atrasar, eu tenho que chegar na hora certa, aleluia. E muitas das vezes quando nós fazemos um compromisso com Deus, muitas das vezes não cumprimos a labaxar a manai, aleluia, aquilo que nós promete, santo é o nome do Senhor. Então eu digo para a igreja nessa noite, aleluia, se você fez um compromisso com o Senhor, seja fiel, aleluia.
Pai. Mas quando chegou um certo dia, a Bíblia vai dizer que chegou o dia, aleluia, da fé daqueles jovens serem provados. Eu digo para a igreja nessa noite, aleluia, se você ainda não passou uma prova de fogo, se prepara para o que tu vai passar. Se você ainda não passou uma prova de fogo, aleluia, fica, aleluia, Jesus, firmado na rocha, porque tu ainda vai passar. Todos os homens do passado, aleluia, que servia a Deus de corpo e alma e espírito, que obedecia a Deus, todos os profetas, eles passaram por provações de fogo, aleluia, Jesus, mas foram fiel até o fim, foram fiel até a morte, não negaram a fé no seu Deus, aleluia. E muitas das vezes nós aqui, aleluia, Jesus, muitas das vezes negamos a nossa fé, aleluia, Jesus, por não obedecer a forma que Deus quer que nós obedece, aleluia, Jesus, glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos no meio de uma multidão, trabalhando em nosso trabalho, servindo o rei, no meio dos ímpios, aleluia, glória a Deus, como Sadraque, Mesaque, Abednego viviam ali, aleluia, mas eles estavam sempre vigilantes, não vacilavam o teu pensamento, momento nenhum, aleluia. Eu imagino, aleluia, que aqueles 3 jovens faziam diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eles eram separados, aleluia. Eles serviam um Deus verdadeiro, eles serviam um Deus que não dorme, eles serviam um Deus que não cochila, um Deus que está sempre pronto nos momentos difíceis. Sadraque, Mesaque, Abednego confiava no Deus de Israel. Aleluia. E agora parece que eu vejo Deus dizendo: agora eu vou provar. Agora chegou a hora da provação. Agora chegou a hora de eu, aleluia, saber realmente, aleluia, Jesus, glória a Deus, se eles não vão negar a fé. A Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor fez uma estátua, aleluia, enorme estátua, aleluia, Jesus, e colocou lá. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, e era para todos adorar aquela estátua. A Bíblia diz que chegou um homem e pregou dizendo: olha, vai tocar todos os instrumentos de música, vai tocar a buzina, vai tocar toda a sorte de música, enquanto, aleluia, vocês ouvirem o som dos instrumentos e ouvir a sorte de música, é para todos se curvar e adorar a minha estátua que eu levantei. Aleluia, Jesus. E agora, santo é o nome do Senhor dos Exércitos. O que Sadraque, Mesaque e Abednego iria fazer? A ordem era para todos. A ordem não era só para um nem para dois, não. A ordem era para todos. A Bíblia diz que o rei convidou presidente, governadores, aleluia, oficial de justiça, convidou todos, aleluia, da alta e baixa sociedade, para que viesse para o dia da consagração. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que no dia da consagração tocou os instrumentos de música, tocou a música, todos tinham que se curvar diante daquela estátua. Aleluia, santo é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que todos se curvaram, e a Bíblia vai dizer também que tinha uma fornalha de fogo ardente para aqueles que não se curvassem. Aleluia. A ordem era severa, irmãos. Aleluia. Quem não se curvar diante da estátua vai ser lançado dentro, aleluia, da fornalha. Louvado seja Deus. Agora aqueles 3 homens de Deus ficaram no estreito. Aleluia, glória a Deus. Mas eu vejo que quando todo mundo se curvou, eles permaneceram de pé. Quando todo mundo desceu com o joelho no chão, adorando aquela estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego ficou de pé, louvado seja Deus, e não se curvou diante daquela estátua. Ele não se curvou. Aleluia. Parece que eu estou vendo ele dizer parece que eu estou vendo, aleluia, Sadraque dizendo para Abednego: olha, não vamos se curvar não, porque se nós se curvar diante dessa estátua, nós vamos estar fazendo a vontade do rei, e nós não estamos aqui para fazer a vontade do rei, nós estamos aqui para fazer a vontade do rei dos reis, do Senhor dos exércitos, não do rei Nabucodonosor. Aleluia. Se nós
curvar diante dessa estátua. Aleluia. Quem conhece Jesus de Nazaré jamais vai se curvar diante de uma estátua, igreja. Quem conhece Jesus de Nazaré jamais ele vai se curvar diante, aleluia, de uma imagem feita por mão de homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que de repente veio chegando os caldeus e viu aqueles 3 varões de pé. A Bíblia vai dizer que correram lá e acusaram para o rei, dizendo: olha, rei, não foi você que fez o decreto? Não foi você, rei? Aleluia, glória a Jesus. Não foi você, aleluia, que fez o decreto, assinou e selou com seu anel que aquele que não se curvasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente? Aleluia. O rei disse: sim, foi eu. Louvado seja Deus. E ali eles disseram: pois é, mas aqueles 3 homens lá, ó, eles não fazem conta de ti e nem adoram a sua estátua e nem servem o seu Deus. Olhou para baixar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, glória. E a Bíblia vai dizer: santo é o nome do Senhor, que o rei Nabucodonosor se encheu de ira, se encheu de furor. Aleluia. Louvado seja Deus. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego se aproximou do rei. E o rei olha para ele e diz para ele assim: aleluia, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem, aleluia, louvado seja Deus, o meu Deus, e nem se curva diante da estátua que eu levantei. Aleluia. Agora Sadraque, Mesaque e Abednego olha para o rei com toda a autoridade de Deus, porque quem tem autoridade de Deus não tema rei nenhum da terra. Alabaçu e cantaramanai. Quem alabaçu e anda confia no Senhor, ele tem autoridade, olhou para a paia, para não aceitar a ordem de, aleluia, rei daqui da terra. Ele tem que estar pronto para ouvir a ordem do Deus do céu e aceitar a ordem do Deus do céu. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse: olha, rei, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Aleluia. Nós não servimos o teu Deus e nem vamos adorar essa estátua que tu levantou. Oh, glória. Olha a autoridade, aleluia, do homem que tem confiança no Senhor. Desafiar o rei naquela época era pedir para morrer. Aleluia. Desafiar o rei Nabucodonosor naquela época, aleluia, glória a Deus, estava pedindo, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, para morrer, porque ninguém poderia desafiar o rei. Louvado seja Deus. O rei era autoridade. Santo é o nome do Senhor. Mas eles acreditavam, eles confiavam na autoridade do verdadeiro rei, do verdadeiro Deus que estava com eles. Aleluia. Ele disse: não precisa nós te responder sobre este negócio, não. Jamais nós vamos se curvar diante dessa estátua, porque nós conhecemos o Deus verdadeiro e sabemos quem Ele é. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que o rei muito irado, aleluia, mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Mandou os homens fortes ir lá e jogar lenhas e mais lenhas dentro da fornalha, para aquecer 7 vezes mais. Aleluia. E disse para, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego: olha, vai tocar novamente a buzina, vai tocar novamente a sorte de música, e se vocês não se curvar, na mesma hora vai ser lançado dentro do fogo, da fornalha de fogo ardente. E eu quero ver qual é o seu Deus que vai te livrar da fornalha de fogo ardente. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, enquanto Nabucodonosor estava, aleluia, mexendo só com Sadraque, Mesaque e Abednego, estava bom. Mas quando ele falou: quero ver qual o seu Deus que vai te livrar da fornalha, aí Sadraque, Mesaque e Abednego se enfureceu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque o negócio agora, ele estava mexendo, era com o verdadeiro Deus. Parece que eu estou vendo Sadraque, Mesaque e Abednego olhando para o rei dizendo: aleluia, santo é o nome do Senhor. Olha, rei, nós não vamos se curvar de maneira nenhuma, porque o Deus que nós servimos vai livrar nós dessa fornalha de fogo ardente e vai livrar nós da tua mão, ó rei.
confiança, amada igreja. Aleluia. A confiança desses 3 jovens era uma confiança que avançava. Aleluia, Jesus, qualquer obstáculo, qualquer problema, a fé deles, aleluia, santo nome do Senhor, não é uma fezinha não, é uma fé grande, aleluia. Se quiser, pode lançar nós dentro dessa fornalha, nós, se quiser, pode lançar, aleluia, nós vamos parar dentro dessa fornalha, mas se curvar diante dessa estátua, jamais, ó Rei. Aleluia, jamais. A nossa fé está firmada em Deus. A nossa fé está firmada naquele Deus que é sobre tudo. Ele está acima de tudo e de todos. A minha fé está firmada nele, ó Rei. Pode lançar. Aleluia. Parece que eu estou vendo Sadraque cutucando, aleluia, Abednego dizendo, aleluia, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece de pé para sempre. Aleluia. Parece que eu estou vendo, aleluia, o cotovelando o outro dizendo, a nossa surianda, 1000 cairão ao nosso lado, aleluia, 11.000 à nossa direita, mas nós não vamos ser atingidos, porque servimos um Deus que tudo pode. Servimos um Deus fiel. Aleluia, glória. Os homens fortes vieram com muitas lenhas, jogaram dentro da fornalha. A fornalha aqueceu 7 vezes mais, estava super aquecida. Aleluia. Agora toca a buzina, toca a sorte de música. Aleluia. E os 3 jovens permaneceram de pé, não se curvaram diante da. Louvado seja Deus daquela fornalha. Não se curvaram. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Agora vem aqueles homens, aleluia, com ordem de Nabucodonosor. Amarraram os jovens, aleluia. Amarraram bem, irmãos. Aleluia, a Bíblia diz que ele estava com chapéus, com as roupas, aleluia. E com chapéus e roupa e tudo foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E a Bíblia vai dizer que quando eles caíram dentro daquela fornalha, aleluia, parece que eu vejo, aleluia, Jesus, aquilo que estava amarrando eles, aleluia, Jesus se quebrou, se rebentou, e eles ficaram soltos dentro daquela fornalha. Eles ficaram soltos, aleluia. Parece que eu estou vendo quando o rei viu, aleluia, aqueles homens caindo dentro da fornalha. Parece que eu estou vendo ele dizendo: nunca mais vai desafiar um rei, nunca mais vai desafiar, vai virar cinza dentro da fornalha. Mas o rei não sabia, mas nem conhecia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitas das vezes alguém te desafia, alguém zomba de você, alguém até desfaz de você, mas porque não conhece o Deus que você serve, não conhece o Deus que você confia. Alabaçurianda. O Deus que você confia não vai te deixar de momento algum enquanto tu estiver com a fé firmada nele. O Deus que você acredita, aleluia, se você entrar dentro do fogo, ele entra contigo. O Deus que você confia, se você entrar dentro do mar, lá no fundo ele está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas isso é para quem crê, para quem confia. Porque vai chegar dias difíceis na minha e na tua vida. Vai chegar o dia da minha fé, da tua fé ser provada como nunca. Será que eu e você estamos preparados, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Será que nós estamos preparados, aleluia, para ter certeza, para acreditar que vamos entrar, cair dentro de uma fornalha e vamos ficar vivos lá dentro, sair vivo? Será que nós confia? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes batendo no peito e dizemos: aleluia, eu sou forte, eu nunca caí, eu nunca vacilei, eu sou eu, aleluia. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Será que você já passou prova de fogo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A fé tem que estar firmada, a fé tem que estar alicerçada no Senhor. Aleluia. Para ter essa confiança, pode lançar na fornalha. O Deus do céu vai livrar nós dessa fornalha. O Deus do céu vai livrar nós do poder do fogo. Oh, glórias, aleluia. A Bíblia vai dizer que eles caíram lá dentro. Parece que eu estou vendo
do Senhor, aleluia, que pensava, aleluia, Jesus, glória a Deus, que Sadraque, Mesaque e Abednego ia virar cinza dentro da fornalha, aleluia, glória a Deus, chegaram bem pertinho da boca da fornalha. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes é assim na minha vida, é assim na tua vida, aleluia. Muitas das vezes tem uma fornalha preparada para mim e para você, aleluia. E muitas das vezes, aleluia, nossos adversários tentam lançar nós dentro da fornalha para ver nós devorados, ver nós olhando da baia virar cinza dentro da fornalha. Mas eu digo para a igreja nessa noite, enquanto a tua fé estiver firmada no Senhor, a nova surianta na baia, pode ser que o Senhor não vai te livrar da fornalha, mas vai te livrar do poder do fogo. Quem crê, bate palma e dá glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que Deus não livrou deles entrar na fornalha, irmãos? O Deus verdadeiro podia ter, aleluia, livrado eles, aleluia, não ter deixado eles cair dentro da fornalha. Louvado porque Deus tem poder para isso, mas Deus permitiu para provar a fé deles, aleluia, para ver até onde a fé deles, aleluia, alcança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino também que Deus permitiu, sabe por quê? Louvado seja Deus, porque lá na frente, santo é o nome do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego ia lembrar, aleluia, Jesus, da onde Deus tinha tirado eles vivos e são dentro de uma fornalha. Quem crê, diga glória a Deus. Da onde Deus te tirou eu não sei, mas da onde Deus me tirou eu sei. Deus me tirou de dentro de uma horrível fornalha de bebedice, fornalha de cigarro, fornalha de vaidade, fornalha de tudo que não presta. Deus me tirou de lá e hoje eu estou aqui para te dizer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, oh glória, enquanto tu estiver com Ele está contigo até dentro da fornalha. Aleluia. Deus estava comigo dentro da fornalha que eu vivia de tudo que não presta, porque Deus me livrou da morte. Eu caí de cima de um trator, a roda passou por cima de mim e eu estou aqui viva para a glória de Deus, pregando que Deus é bom, que Deus pode, que Deus livra, que Deus cuida daquele que é escolhido dele. Aleluia, glória. Sadraque, Mesaque e Abednego era escolhido de Deus. Servia a Deus com sinceridade, servia a Deus com amor, aleluia, louvado seja Deus. O rei Nabucodonosor não pensava que eles tinham uma fé firmada no Deus verdadeiro, não pensava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele dia o rei Nabucodonosor viu, aleluia, que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali no meio deles, servindo o rei, ele, aleluia, era do cargo de confiança do rei, mas não dava demonstração que era fiel ao Deus do céu e o Deus verdadeiro. Muitas das vezes você está no meio do ímpio, louvado seja o nome do Senhor, e muitas das vezes alguém olha para você, louvado seja Deus, olha até para você com um olhar de diferença, mas não sabe, louvado seja o nome do Senhor, o tamanho do verdadeiro Deus que está contigo aonde você pisa. Oh glórias, aleluia. Talvez alguém olhe para você no meio dos ímpios, olhou para Lavachai, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, e pensa que você não é nada, mas eu quero te dizer nessa noite, você é herdeiro de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Estão achando que você vai morrer na fornalha? Não vai não, Deus está contigo nessa fornalha que tu está vivendo. Quem sabe você está vivendo uma fornalha de dificuldade, fornalha de enfermidade, fornalha de problema na família. Aleluia, Jesus há vários tipos de fornalha. Deus te fala para você nessa noite, Ele está contigo nessa fornalha. Ele cuida de você nessa fornalha. Estão pensando que você vai morrer nessa fornalha, vai ficar de olhos arregalados quando vê você sair vivo da fornalha. Oh glória, aleluia. A Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor chegou bem pertinho da boca da fornalha, aleluia. Quando ele olhou, irmão, que viu, aleluia, Jesus queria algo diferente dentro da fornalha, ele ficou
poder, mas consumir você não vai. Aleluia. Pode até arder uma surianda na paia, mas virar pó cinza nós não vira, porque tem um Deus do céu que quando nós sentamos no problema ele entra conosco, quando nós sentamos numa dificuldade ele entra conosco, aonde nós pisa ele pisa conosco. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Parece que eu estou vendo quando o rei ficou de olhos arregalados olhando para a fornalha, parece que eu vejo todo o povo se aproximando. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora o rei olha para um dos capitães e fala: não lançamos, aleluia, 3 dentro da fornalha? Os capitães disseram: sim, rei, lancemos 3. Ele disse: pois é, mas eu vejo 4 dentro da fornalha. Aleluia, eu vejo 4 dentro da fornalha. E a semelhança do quarto tem a mesma semelhança do Filho dos Deuses, olhando pela baia. Oh, glória! E a Bíblia vai dizer que os 4 andavam dentro da fornalha para lá e para cá, andavam no meio do fogo. Aleluia! Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego caiu lá dentro, parece que eu vejo que o anjo do Senhor caiu primeiro do que eles e refrescou a fornalha, refrescou o calor do fogo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. No momento difícil da tua vida, no momento da tua angústia, no momento